E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína, eu sou o Felipe, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Vasco em Família. Para você que é novo aqui no canal, já se inscreve aí, dá essa moral, segue a gente também lá no Instagram, @Vasco em Família, você consegue encontrar a gente por lá também. Galera, a gente tem um parceiro aqui no canal que é Debate na Barreira, o link tá aqui na descrição, se inscreve no canal do cara lá também, dá essa moral pra eles lá também. Cara, as lives lá são muito da hora, a gente vira e mexe lá quando ele tá fazendo live, a gente tá participando. E também quero avisar vocês que a gente vai começar a fazer mais lives aqui no canal fora de jogo, né? A gente vai definir, eu e o Thiago, a gente está conversando para definir um dia para a gente sempre estar fazendo live aqui no canal, para você estar sempre em contato com vocês, conversando com vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal. Galera, hoje foi um dia recheado aí de notícias, né, do Vascão, um dia bem completão mesmo, né? Ontem o Sub-20 do Vasco foi campeão da Copa do Brasil. E hoje foi a apresentação do Luxemburgo e também do Alexandre Pássaro no Vasco, né, cara? Os dois foram apresentados hoje aí e tudo mais. Teve uma live na Vasco TV sobre a apresentação dos dois e tudo mais. O Luxemburgo falou sobre alguns jogadores, né? Dois deles, que é o JP, se não me engano, o João Paulo, que está subindo para o profissional, e o Caio Lopes também, porque eles estouraram a idade, não tem como mais eles continuarem ali no Sub-20. Eles fizeram ontem o último jogo aí pelo Sub-20 do Vasco, e agora eles estão lá no profissional por conta da idade. E também o Gabriel Peck deve estar voltando para o profissional, e o Riquelme também, já que os dois já estavam integrados, né, no profissional, e o Gabriel Peck desceu para complementar o time ali Sub-20, né, cara. O Luxemburgo não economizou elogios ali para o Gabriel Peck e também para o Riquelme, né, cara. Ele acredita que os jogadores podem dar darem muito frutos ainda para o Vasco, e provavelmente ele deve aproveitar aí esses dois jogadores aí no elenco nos próximos jogos aí do Vasco. Falando em próximos jogos, antes de falar dos próximos jogos, eu quero falar aqui também que ele falou do Thales, né? Ele acredita na recuperação do Thales, ele acredita que consegue trazer aquele Thales Magno que ele mesmo subiu ano passado. Ele acredita nesse potencial do Thales, e a gente sabe qual é o potencial do Thales, a gente acredita também no potencial do Thales, a gente sabe que o Thales é um ótimo jogador, um grande jogador, tem tudo para dar certo, tem tudo para deslanchar e jogar muito futebol, só que ele tem vindo de uma sequência já muito ruim, né? Não tem rendido aquilo que a gente sabe que ele pode render, e o Luxemburgo acredita que ele consegue recuperar esse futebol do Thales. Então, vamos esperar isso, mas o Luxemburgo não tem só esse desafio de Thales Magno, não, galera. Ele tem o desafio de tirar o Vasco da zona do rebaixamento, né? Tem uma quantia de pontos que define praticamente quem fica ou quem desce, né, para a segunda divisão, que é 45 pontos, né? 45 pontos ali, o time que fizer essa quantidade de pontos já não desce mais, né? Bem, só se o campeonato for muito disputado mesmo para algum time descer com essa quantia de pontos, né? Mas esse ano aí está sendo especulado de que em torno de 43 pontos já o time vai conseguir se salvar, né, da zona do rebaixamento para não cair para a segunda divisão, né? Então vamos falar aqui sobre o próximo desafio, o desafio de Vanderlei Luxemburgo. O Vasco ainda tem 12 jogos para serem feitos, né? 11 jogos normal e um jogo atrasado, que foi o jogo contra o Palmeiras, lá do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, lá no início do Campeonato Brasileiro. E a sequência de jogos do Vasco é a seguinte, galera. 28ª rodada, a gente vai enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa. 29ª, a gente enfrenta o Botafogo em São Januário. 30ª rodada, Coritiba em casa também. 31ª, a gente enfrenta o Bragantino lá. 32ª, a gente enfrenta o Atlético Mineiro em casa, tá? A gente vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa. Primeira rodada, que foi adiado contra o Palmeiras, vai ser lá no Allianz Parque, né, lá em São Paulo. 33ª rodada vai ser contra o Bahia, aqui em São Januário. 34ª rodada vai ser contra o Flamengo, provavelmente no Maracanã mesmo. 35ª rodada contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, né? 36ª rodada a gente vai enfrentar o Internacional em São Januário. 37ª a gente vai pegar o Corinthians lá em São Paulo. E 38ª rodada a gente vai enfrentar o Goiás em casa. Então a gente tem desses jogos, galera, a gente tem que ganhar, a gente tem que fazer uma soma aí
Vamos botar aí para os 45. O Vasco precisa de 17 pontos para conseguir os 45 pontos. O Vasco tem 28 pontos, com 17 fecha os 45, não precisa de mais ter sufoco. Mas para conquistar esses 17 pontos, o Vasco precisa de 5 vitórias e 2 empates, que aí vai fazer essa soma de 45 pontos. Com isso, o Luxemburgo vai conseguir salvar o Vasco, e se o Vasco conseguir essas 5 vitórias mais 2 empates, aí vai ser um rendimento ótimo, maravilhoso. Então o Vasco tem 12 jogos para poder ganhar 5 e empatar 2. Então é um desafio bem grande mesmo, mas tem aquela, né? Pode empatar mais 3 jogos e não perdendo, nem empatando outros 3 jogos, né? Mas a gente faz a conta dos 45 pontos para que não haja nenhum problema, né? O básico, né? A forma básica de sanar esse problema do Vasco de pontos, né, cara? Então, esse desafio do Luxemburgo, a gente ainda tem 12 jogos, né? O Vasco tem um jogo a menos ainda por causa daquele jogo contra o Palmeiras no início do ano, mas, então, o Luxemburgo tem esse desafio, né? Ele precisa conquistar apenas 17 pontos para conseguir salvar o Vasco da zona do rebaixamento. O resto, galera, é lucro pra gente. Se o Vasco ganhar 6 jogos, já sai aí da zona do rebaixamento, ainda fica com um pontinho a mais aí da degola, e pode ser que a gente consiga até uma vaga na Sul-Americana novamente. Aí o Vasco tem essa possibilidade sim de conseguir uma Sul-Americana novamente, né, no comando do Luxemburgo. Vai ser a segunda vez que o Luxemburgo vai tirar o Vasco da zona do rebaixamento e colocar o Vasco na Sul-Americana. O campeonato ano passado foi bem mais difícil, ano retrasado, 2019, foi bem mais difícil, né, e o Luxemburgo conseguiu colocar a gente na Sul-Americana. Eu acho que dessa vez esses confrontos são mais fáceis para o Vasco conseguir isso, se o Luxemburgo conseguir encaixar o time dele. Porém, galera, é menos de 2 meses para ele conseguir fazer isso, tá? Então, esse é o desafio do Luxemburgo. Galera, e agora a notícia que tá aí no título, né, cara, de mais explícito, é de questão Martim Benítez, né, cara? A gente tem aí a vontade de ver o Martim Benítez jogando novamente no Vasco, né? O Salgado estava tentando novamente um empréstimo do jogador até o final do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Independente queria a venda do jogador, né? Porém, o Independente estava blefando muito, blefando de lá, blefando de cá, blefando, e não tinha realmente nenhum outro time assim querendo o Martim Benítez para agora. Ninguém quer comprar o Martim Benítez para agora, até porque o contrato do Martim Benítez se encerra no meio desse ano, e se ele quiser fazer um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de fevereiro, se eu não me engano, ele já pode fazer qualquer outro pré-contrato, e o Independente, ele sai de graça do Independente. Então, por isso que o Independente estava querendo muito vender o jogador, estava no desespero, né? E o Vasco foi inteligente e não fez essa contratação, essa compra do jogador, porque sabia que o Independente estava blefando. Então, foi muito inteligente essa jogada do Vasco, mas a gente acabou perdendo o Benítez nessa questão. O Benítez não está mais no Vasco, ele não é mais jogador do Vasco. Porém, no bid da CBF não saiu ainda que o Benítez não é mais jogador do Vasco. Não saiu lá no bid da CBF. Hoje no bid da CBF o que entrou foi o Luxemburgo como técnico do Vasco, mas o Martim Benítez ainda está inscrito como jogador do Vasco. Ele, se tivesse saído no bid, que ele não está mais, né, encerramento de contrato, que ele não está mais no Vasco, ele não poderia mais jogar pelo Vasco, mas o Pássaro, né, ele entrou em contato com o Independente, teve toda a conversa, e o Independente disse, ok. Só que não é só por isso não, galera. O Vasco não vai só renovar o empréstimo dele. O Independente pediu R$1 milhão pelo segundo empréstimo do Martim Benítez ao Vasco. Sim, eles pediram R$1 milhão. Mas o Vasco foi e ofereceu 600 mil reais. Não 600 mil, 594 mil, né, nessa faixa ali, praticamente 600 mil. Então, o Vasco ofereceu ali em torno de 600 mil reais ao Independente, e o Independente está esperando pagamento para poder liberar o Benítez novamente ao Vasco, né? Recentemente, o Benítez postou uma foto no Instagram dele lá treinando com a bermuda do Vasco e colocou assim, estou voltando, né? Colocou em português ainda, né? Para a galera aí ficar hypada. Então, tem essa grande possibilidade de Martim Benítez ser novamente jogador do Vasco, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. Mas para isso,
o Vasco precisa pagar aí algo em torno de 600 mil reais, né? Já que o Independente aceitou e deu o aval de ok, né, pelo empréstimo do Martim Benítez. Então, vamos aí esperar as próximas notícias aí e a gente aqui com certeza vai estar trazendo para vocês. Galera, não esqueça de se inscrever aqui no canal, se inscreve aí, dá essa moral, ativa o sininho para você não perder nenhuma notícia. Sempre que sair notícia aí do Vascão, a gente está trazendo para vocês. A gente vai trazer o quadro expresso para que quando sair uma notícia bem rápida, uma notícia ali de última hora, a gente vai trazer para vocês aí no vídeo bem mais curtinho, para vocês não perderem nenhuma notícia aqui do Vasco. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu ao vídeo. Não esqueça também de deixar seu comentário aqui embaixo. O que você acha desse empréstimo do Benítez? O que você acha do desafio do Luxemburgo? Né? O que você acha desse time sub-20 do Vasco? Desses jogadores aí, quais você acha que pode ser aproveitado aí no Vasco, no time profissional do Vasco? Então é isso, galera. É muito bom ser Vasco. Até meu próximo vídeo. Valeu!